Olá, queridos, sejam bem-vindos ao podcast Jiu-Jitsu Consciente. Esse podcast, ele na verdade é um videocast, eu vou deixar sempre em vídeo. Esse podcast, o objetivo dele é esclarecer algumas coisas, eu fazer um monólogo sobre alguns assuntos e também chamar as pessoas para fazerem algumas conversas comigo. Por enquanto, eu vou fazer os monólogos, porque os monólogos eles são mais fáceis de produzir, eu não preciso depender de ninguém, não preciso me preocupar em fazer agenda com alguém. E hoje eu quero falar com vocês sobre quão difícil é aprender jiu-jitsu. Quando alguém conta a sua história no jiu-jitsu, é tudo muito floreado, é tudo muito lindo, tudo muito perfeito, parece que as coisas se encaixam e parece muito com a jornada do herói. A jornada do herói é um conceito de escrita, de roteiro, que o pessoal usa para fazer série, para fazer esses filmes fantásticos e até não fantásticos, que é uma jornada de alguns passos pré-definidos. Então, o herói ele vive uma vida comum, ele tem lá os seus problemas comuns, até que ele recebe um chamado para aventura, e aí esse chamado para aventura, ele fica relutante em participar daquele chamado, e aí ele, com essa reluta, ele descobre que ele é o escolhido, e aí ele encontra um mentor, e esse mentor ele auxilia ele a passar dos primeiros obstáculos, ele apresenta aquele mundo fantástico pro herói, e aí o herói passa por provas, encontra amigos, ele sai, desbrava um mundo, até que finalmente ele passa pela última prova, recebe a recompensa e retorna triunfante. No caso, seria a faixa preta. Por mais lindo que a história de superação de faixa preta possa parecer, os passos que ele dá por conta própria são muito superestimados, muito mais superestimados do que qualquer outro. Parece que se você só se esforçar, vai dar tudo certo. Se você só acreditar, no fundo você é capaz. Mas na verdade isso é uma bela de uma mentira. Na vida real, a parte da jornada do herói que é mais importante é o encontro com o mentor, é o encontro com o mestre, é o encontro com o professor. Na vida real não existe diamante bruto, não importa quanto talento você tenha nascido com ele, se é que talento é uma parada que existe, não um conto de fadas, vamos dizer assim. Não existe diamante bruto que não precise ser lapidado, principalmente nas artes marciais. Se você não encontra o mentor certo, se você não encontra o professor, você não vai conseguir começar a sua jornada. Simples assim. E a verdade é que assim, nem todo mundo encontra o mentor certo. Porque vamos supor que você seja o escolhido, vamos dizer assim, né? E o melhor mentor do mundo, ele tá em outra cidade. O melhor mentor do mundo, ele seja de outro país. Como é que você vai fazer para chegar nesse mentor? E mesmo que esse mentor tenha acesso, seja da sua cidade, se ele realmente é o melhor mentor do mundo, quantas pessoas ele consegue ensinar ao mesmo tempo? Ele consegue ensinar 50? Ele ensina 10? Ele ensina 100? Ele ensina 1000? E qual que é a probabilidade de você estar entre esses 10, 50, 100 e 1000? E muita gente, ao falar do caminho que ela percorre até a faixa preta, ela não menciona que nesses 10 anos de glórias e lutas e floreios e vitórias, tinha alguém lá que dava o treino para ele todo dia. Que todo dia corrigia um erro, que todo dia fazia um ajuste no jogo dele. Na superação daquela competição específica que o cara só foi possível porque provavelmente o mentor, ele achou essa competição, ele se federou àquela competição, ele avisou o aluno que ia ter aquela competição e o campeão que se preparou, que tem lá o seu mérito, que chegou, que fez o que aconteceu, ele só estava lá por causa do professor dele que avisou ele, né? E se você tem um bom desempenho no jiu-jitsu, é mérito seu, né? Mas é mérito principalmente do cara que te ensinou. Porque sem ele você não faria. Mas se você também é ruim no jiu-jitsu, também é culpa dele. Como é que você vai atribuir as glórias a alguém e também não atribuir as culpas? Então, eu vou aparecer na academia uma vez por semana e aí, se o professor não me ensinar, o problema é dele. Ele que é ruim. Aí também, né, tá difícil. Se você não vai aprender o que o cara tem para te ensinar, não tem como você melhorar e chegar em lugar nenhum.
Mas contando que você vá treinar todos os dias, seja lá, faça o que ele diga e se esforce e tudo mais. Se você é bom, é porque ele está te direcionando para o caminho certo. Se você é ruim, é porque ele está direcionando para o caminho errado. E não está fazendo esses ajustes, né? Não tem problema você começar desviado do seu objetivo. O importante é você estar sempre ajustando a rota, porque mesmo que você comece retinho ali, apontado para o objetivo, vai ter desvio no meio do caminho. Então você vai precisar de alguém para olhar para você de fora do processo e falar: ah, não tá certo, isso aí não tá certo, isso aí que você está fazendo tá errado. O problema que eu vejo é que a dificuldade de encontrar um mentor é o fator principal do insucesso no jiu-jitsu. Porque a situação tá tão feia no jiu-jitsu que uns dias atrás eu fiz um anúncio no Facebook escrito: aprenda jiu-jitsu em 12 semanas. E faixa marrom e faixa preta dizendo que em 12 semanas você não aprende nem a amarrar a faixa. Que mundo é esse, meu Deus do céu? Que em 12 semanas você não aprende nem a amarrar a faixa. Esse cara tava exagerando. Mas, mano, 12 semanas de treino é muita semana de treino. 12 semanas de treino vezes 5 dias na semana, não tô nem contando que você treina todos os dias, tô contando que você treina 5 dias na semana. Vamos contar 3 dias na semana. 3 dias na semana vezes 12. São 36 fucking treinos. Em 36 treinos, se você não tiver a base do jiu-jitsu, eu não sei, eu simplesmente não sei o que você vai ter. Em 36 treinos, em 12 semanas, é tempo mais do que suficiente para você aprender a base completa do jiu-jitsu, que é tudo o que você vai precisar numa situação, né, de defesa pessoal contra um leigo. Porque a priori, né, o jiu-jitsu ele foi feito para vencer com facilidade os leigos e depois para vencer com facilidade outras artes marciais, outros atletas, né, até mesmo da própria arte marcial. Sinceramente, eu acho triste, porque eu acredito que se você tiver o tempo e a energia, eu acho que eu consigo te ensinar a base do jiu-jitsu em um dia. Obviamente vai ser um dia bem puxadinho, né? Um dia de 20 horas de treino fazendo um monte de coisa. Mas a base do jiu-jitsu vai estar lá. Você não vai sair finalizando graduado, você não vai sair finalizando faixa preta, você não vai sair do primeiro dia de treino, dessas 12 semanas de treino, atleta campeão mundial. Mas você não vai ficar perdido num treino de jiu-jitsu. Você não vai ficar olhando pro lado achando que, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Nossa, pra que serve guarda fechada? Pra que serve guarda aberta? Como é que levanta? Como é que segurar? Como é que estoura? Em um dia dá pra ensinar isso. E vem a pergunta, né? Quão difícil é aprender jiu-jitsu? Essa pergunta está diretamente atrelada a uma outra pergunta para uma outra pessoa, que é o seu professor. Quão difícil é ensinar jiu-jitsu? Se o seu professor responder que é muito difícil ensinar jiu-jitsu, muito provavelmente, a sua resposta vai ser: é muito difícil aprender jiu-jitsu. Porque se pro cara que está te explicando é difícil de ensinar, é difícil de explicar, então para você vai ser muito difícil de entender também. A não ser que você seja um gênio da lâmpada e consiga aprender sozinho. O jiu-jitsu é complicado, mas ele tem um caminho lógico que é simples e eficiente. Esse caminho lógico que é simples e eficiente, ele tá aí para todo mundo ver. Ele tá aí disponível. Ninguém tá vendo. Você só percebe isso quando você para sentar e analisar a rota de vitória de um campeão mundial num campeonato mundial. Você vê lá que ele faz 6, 7, 8 lutas e ele usa 3, 4, 5 posições. Ele não usa mais do que 5 ou 6 posições para vencer uma luta. As posições que ele usa são as mesmas posições que eu ensino nas 12 semanas de treino para um faixa branca aprender jiu-jitsu em 12 semanas. Qual que é a diferença então? O faixa branca acabou de começar para um atleta de jiu-jitsu campeão mundial. A diferença é uma só: quantidade de horas de treino. O cara tem aquela posição aperfeiçoada no nervo dele. Cada músculo dele sabe exatamente como se comportar naquelas posições. Enquanto que o faixa branca ainda não sabe, é muito copiado ainda, né? O processo de aprendizagem dele ainda está começando. Mas aí chega na hora de você aprender posição, na hora do professor ensinar a posição, alguns professores ensinam
uma posição que foi usada, quiçá, 10 vezes num ambiente de competição dentro da história do jiu-jitsu. Então, a posição aconteceu 10 vezes dentro de toda a história do jiu-jitsu e o cara faz questão de pegar essa posiçãozinha e ensinar na hora da luta. Pegar a posição que é específica de um cara que tem um biotipo A, tem um biotipo B, tem um biotipo C e mostrar essa posição dentro do treino dele para um faixa branca que não entende. Então ele vai tentar usar essa posição num contexto completamente equivocado, completamente fora do que foi o contexto que aconteceu a posição lá naquele campeonato mundial que o professor dele viu a posição acontecer e aí ele acha que a posição é efetiva. Só porque aconteceu no campeonato não quer que a posição é efetiva. A efetividade de uma posição, ela é medida pela quantidade de vezes que essa posição é aplicada versus a quantidade de vezes que essa posição aparece versus a quantidade de vezes que a posição funciona, que os 3 tapinhas acontecem. Então, se ela tem uma boa quantidade de aplicação, com uma boa quantidade de oportunidades para fazer ela, com uma boa porcentagem de finalização, né, de completude, sei lá se essa palavra existe, aí sim a posição é boa. Se uma posição ela aparece muito, é feita muitas vezes, mas a maior parte das vezes essa posição não funciona, essa posição tem uma baixa efetividade. Não quer dizer que ela não funciona, quer dizer que ela tem uma baixa efetividade. Uma baixa efetividade significa que você, fazendo ela, corre o risco de errar. A sua probabilidade de erro é muito maior do que a sua probabilidade de acerto. Quando a posição ela é boa, muito boa, quando o cara encaixa, quando o cara encaixa, ele finaliza, mas a oportunidade para fazer ela não aparece. E não é uma oportunidade que dá para construir. Ela também não é uma posição boa. Porque ela é uma posição que vai funcionar, mas ela vai depender de um momento específico da luta, quiçá um adversário específico. E isso faz ela uma posição ruim. Então a gente está tentando buscar aqui a posição que tem uma boa quantidade de entradas, com uma boa quantidade de oportunidades para aquela entrada acontecer, com uma boa efetividade quando essa entrada acontece. Se os 3 estiverem bons, então é uma posição boa para você fazer. E eu acho que isso é um problema grave, que você não tem controle. E assim, eu não gosto de expor para os meus alunos, e eu estou considerando você aqui que está me assistindo um aluno meu, eu não gosto de expor para os meus alunos coisas que eles não têm controle. Por exemplo, eu não gosto de expor para os meus alunos o cronograma de aulas que eu vou dar, porque eles não têm controle sobre isso. Eu tenho uma noção do que eu vou passar, eu tenho uma ordem de posições que eu quero passar, às vezes eu como uma bola ou outra, mas eles não têm controle sobre isso. Hoje eu quero treinar meia guarda. Tudo bem, treine na hora do rola, porque eu vou passar a guarda aberta, porque esse é o momento de treinar a guarda aberta. Porque se eu deixar os alunos escolherem as posições que eles querem, provavelmente eu vou ensinar 1 ou 2 posições só e olha lá. Eles não vão ver, de novo, a efetividade da posição, vão querer treinar o que eles acham mais lindo de se fazer. Então, se eu estou expondo esse assunto aqui, é porque eu tenho uma proposta de resolução para que isso não seja mais um problema. E a resolução até que é simples, não é nada tipo, nossa, que gênio, que cara gênio. Não dependam exclusivamente do seu professor para o seu aprendizado. O professor, ele é uma ótima forma de consulta. Ele vai corrigir muito o erro seu. Mas você tem que ser o protagonista da sua evolução. Você tem que ser o cara que vai controlar o seu próprio treino. Eu vi uma posição, cara, eu não sei se funciona. Copia. Não tenha medo de copiar a posição que parece que é lógico, que parece que vai funcionar. Mas e se eu errar? E se eu bater com a cara na parede? Não tenha problema de bater com a cara na parede. Que se funcionar, é ótimo, funcionou. E mesmo que não funcione, pelo menos você já sabe que aquilo ali não vai funcionar nesse momento. Tentei de novo daqui 3 meses. Agora funcionou. Mas o que funcionou? Por que não funcionou 3 meses atrás? Porque quando eu fazia essa posição, eu caía numa posição que eu nunca treinei. Aí é por isso que, mas agora eu já treinei aquela posição e aí é por isso que agora eu consigo fazer. Antes eu não conseguia, agora eu consigo. Copiar as posições que você acha mais óbvio é o primeiro caminho para você copiar e replicar, né? É o primeiro caminho para você tomar as rédeas do seu treino. Depois você tem que assistir campeonato,
assistir vídeo de campeonato, assistir vídeo de rola, ver vídeo de posição, anotar, perguntar, responder dúvida dos meus graduados, porque quando você ensina, você vê realmente se você sabe ou se você não sabe. Entrar em fórum de jiu-jitsu, fazer pergunta idiota. Nossa, mas eu vou fazer pergunta idiota, vou passar vergonha? Não, não vai passar vergonha. Uma pergunta que pareça idiota, na verdade, uma pergunta que pareça idiota, às vezes é uma dúvida real, é uma dúvida que acontece. É uma dúvida que seu professor teve 10 anos atrás, que ele já resolveu, que ele nem lembra que ele teve. Então faça pergunta idiota e de uma maneira geral, cuide do seu corpo. Se alimenta bem, dorme bem, faz musculação se puder, crossfit se puder, faz o que você puder para melhorar o seu corpo. Se você somar tudo isso e ir para academia todo dia, se em 5 anos você não ficar bom de jiu-jitsu, né, entre aspas, saber o que você está fazendo, ser um cara duro no treino, eu acho que você pode desistir do jiu-jitsu. Porque 5 anos fazendo isso todo santo dia, cuidando de você, aprendendo jiu-jitsu, treinando jiu-jitsu, copiando posição, assistindo rola, assistindo campeonato, lutando, anotando, perguntando, ensinando. Se você em 5 anos não ficar bom de jiu-jitsu, é porque o jiu-jitsu realmente não é pra você. Claro, se você for uma criança de 5 anos de idade, em 5 anos você vai ter 10, né? Então isso não serve, provavelmente você não tá nem vendo esse vídeo. Então, e vai precisar de um pouquinho mais de tempo. Mas, sinceramente, eu nunca vi ninguém que se esforça pra caramba que não tem sucesso. Que não tem sucesso naquilo que ele faz. Ah, mas eu não sou campeão mundial. Tudo bem, nem todo mundo vai ser campeão mundial. Todo ano são 8 campeões mundiais. O primeiro campeonato mundial foi em 99, se eu não me engano. 98 ou 99. De 98, vamos pôr de 98. De 98 até 2022 foram 24 campeonatos mundiais só. Cada ano só tem 8 campeões no masculino, 8 campeões no feminino no adulto. Tem o campeonato master, mas vamos contar aqui o adulto. 8 na faixa preta. São 8 por ano, 16 campeões mundiais por ano. Então, teoricamente, sem contar os campeões duplicados, porque, por exemplo, Leandro Lô ganhou 5 vezes, Bochecha ganhou 13 vezes. Então, esses caras aí já foi tirando. Só teria a possibilidade de ter 384 faixas pretas campeões mundiais no adulto. O que isso significa? Significa que só existe 380 caras no mundo, na história do jiu-jitsu que são bons? Claro que não, porque muitos faixas pretas decidem fazer MMA, muitos faixas pretas decidem estudar engenharia, muitos faixas pretas decidem atender, muitos faixas pretas decidem dar aula e eles não são bons, são faixas bons, que não querem necessariamente ser campeão mundial, não querem necessariamente ser um cara que vai se expor tanto, porque quando você vai ser campeão mundial, você tem que abdicar de algumas coisas. A primeira dela é dinheiro e conforto. Por quê? Quando você vai ser campeão, quando você começa a sua jornada de campeão mundial, você tem que se dedicar inteiramente ao jiu-jitsu. E ao se dedicar inteiramente ao jiu-jitsu, provavelmente você não vai ter uma fonte de renda. Depois de alguns anos nessa rota, você já vai ter uma estabilidade financeira. Mas no começo, para você vai ter que abdicar de algumas coisas. E você não quer abdicar. Tem cara que não quer abdicar. O cara quer ser bom de jiu-jitsu, lutar, fazer uma competição aqui, uma competição ali, se bobear, ir para o campeonato mundial, ver como é que é, mas o cara não quer abdicar de tanto para ganhar uma medalha. Porque é isso, é uma medalha. Não é só 380 caras que são bons de jiu-jitsu. Se você se esforçar, você vai conseguir ser bom. Não adianta. E mesmo que você se esforce e não tenha o resultado que você almeja, você ainda vai ter algum resultado. Então, se você não tem o melhor professor do mundo, meu professor não é campeão mundial. Foda-se que não é campeão mundial. Você tem que fazer por você mesmo. Se você quer ser campeão mundial, faça você as abdicações que o seu professor não quis fazer. E tudo bem, o seu professor não quis fazer. Eu não quero fazer. Eu não quero abdicar da minha condição financeira, do meu conforto, para poder ser campeão mundial. Isso quer dizer que eu sou menor que o campeão mundial? Claro que não. Eu sou pior de jiu-jitsu, porque se eu for lutar com o cara vai me dar um salve. Mas não quer dizer também que eu não vou ter o que ensinar. Não quer dizer que eu não vou ter o que vai passar pra frente. Porque eu percebo muito que um cara que é campeão mundial, às vezes ele não desenvolve outras habilidades. Por exemplo, a comunicação.
O cara, às vezes, não sabe conversar. Às vezes, o cara não sabe dar entrevista. Por isso que um cara como Gordon Ryan, por exemplo, entra na mente dos caras. Porque o cara sabe conversar, o cara sabe lutar jiu-jitsu, o cara é bom, então o cara entra na mente dos outros e faz um inferno na cabeça do cara. E se o cara é tímido, se o cara é introvertido, se o cara não tem tanta desenvoltura, muito provavelmente ele não vai se comunicar tão bem quanto o cara, vai ganhar menos dinheiro consequentemente, e você, faixa branca, não vai ter de onde tirar conhecimento. Se você for esperar só o campeão mundial, só o melhor professor do mundo te ensinar alguma coisa, você não vai aprender porra nenhuma, porque esse cara não vai te ensinar. O que ele fez para poder chegar lá não vai ser o que você vai ter que fazer para chegar lá. O seu caminho, meu caminho, o caminho do cara, o caminho do outro cara são completamente diferentes. Cada um tem as suas peculiaridades. Então, dê o seu jeito, tome as rédeas da situação, absorva o máximo que você pode do seu professor, absorva o máximo que você pode dos seus companheiros de treino, absorva o máximo que você pode de um vídeo no YouTube, absorva o máximo que você pode de umas lutas no Campeonato Mundial. E aí você vai realmente evoluindo por conta própria. Eu já fico preocupado assim com a qualidade do jiu-jitsu que está sendo ensinado por aí por fora. Mas se você começar a treinar sozinho, eu já vou ficar mais tranquilo. Se você começar a estudar por conta própria, eu já fico mais tranquilo de que não vai ter um charlatão aí que vai enganar uma galera. Sabendo que eu posso fazer vídeo para que conscientize as pessoas a não cair em golpe de charlatão, às vezes, cara, você tá treinando um charlatão e tem uma academia boa 3 quadras para baixo. Às vezes você cai no golpe no conto do vigário do jiu-jitsu, no vigário do jiu-jitsu, e tem uma academia boa, um ônibus de distância. Em vez de você pegar o ônibus 455, você pega o ônibus 456 e você chega na academia melhor. Então, eu sabendo que eu estou conscientizando vocês e que vocês vão buscar esse conhecimento, eu já fico mais tranquilo. Se você tiver uma pergunta, se você quiser mandar alguma coisa, comenta aqui embaixo, sei lá onde você está vendo isso. Mas as minhas redes de contato estão abertas. Se você for lá no meu Instagram, @lauluna, e clicar no link da bio, tem a porra toda lá, tem Telegram, tem WhatsApp, tem tudo. Vai lá, manda mensagem, tem dúvida, manda pra mim. Grava seu treino, manda pra mim, vou fazer análise e tamo junto. Os